Fala pessoal, vamos falar de um tema que todo mundo gosta, dividendos. Quais foram as 4 melhores ações de 2023 que pagaram ótimos dividendos? Mas primeiro eu estipulei alguns requisitos para escolher essas ações. Essas ações não podem ser cíclicas, ou seja, a sua demanda e o seu lucro não pode cair bruscamente de um ano para o outro, como acontece com ações que estão atreladas às commodities, como o gado, a soja, o petróleo, o minério de ferro. Então essas ações que eu escolhi são mais perenes e pagam dividendos saudáveis. Ou seja, não distribui todo o seu caixa gerado ou acima do seu caixa para pagar um dividendo falso e atrair novos investidores. E esse dividendo não é sustentável ao longo do tempo. E são empresas com bons indicadores. Claro, cada setor de atuação tem os seus indicadores que são considerados bons, mas, de qualquer forma, são bem avaliadas pelo mercado. Mas é muito fácil eu abrir o site do Investidor 10, clicar em ações e selecionar os maiores dividendos. Apareceria Petrobras, CS Mineração, Semin, Grandene, BMG, sendo que essas ações são de commodities, pagam dividendos muitas vezes falsos, porque não são sustentáveis. Essas ações são cíclicas, pagam um ano de dividendo ótimo e depois 3, 4, 5 anos de dividendos ruins. E também tem alta volatilidade, muito risco embutido. Eu poderia muito bem citar essas ações para vocês, mas tome cuidado. O retorno é muito grande, mas o risco é maior ainda. Banco BMG tem problema com os controladores, Petrobras tem um problema de interferência do governo, fora a política de preços também. CS Mineração, uma ação cíclica, pode pagar um ótimo dividendo em 2023, talvez em 2024, mas ninguém garante o futuro. Seu histórico também não é dos melhores. Mesma coisa com Semin. Grandene, uma empresa que fabrica chinelos. Esse dividendo na verdade não é recorrente, ela ganhou uma bonificação, um direito que ela teve e distribuiu em forma de dividendos para atrair novos investidores, mostrando que é uma empresa que paga muitos dividendos, mas tome cuidado. Então a primeira ação que eu escolhi, que é segura, paga dividendos saudáveis e não é cíclica, é BB Seguridade, não tem como deixar de fora, é o assunto do momento. Então o preço atual é R$ 30,34, o dividendo projetado para 2023 é R$ 3,20. Quem quer saber como eu calculo o dividendo projetado e o preço teto, tem vídeos recentes aqui no canal que ensina passo a passo. Então esse dividendo com base no preço atual daria um yield de 10,5%. Um excelente yield, levando em conta que você não paga R$1 de imposto para o governo. E é um dividendo saudável e pode pendurar durante anos. Então simplesmente ela não vai pagar um ano com dividendo alto e depois despencar. Ela pode pagar durante muito tempo dividendos dessa forma, assim como a Taesa. Então a porcentagem de dividendos alvo que eu almejo receber, ou seja, se eu quero no mínimo 8% com BB Seguridade, eu posso pagar no máximo R$40. Esse é o preço teto na prática. Agora, se eu quero 9% com BB Seguridade, eu posso pagar no máximo R$ 35,55. Se eu quiser 10% de dividendos, no mínimo, eu posso pagar no máximo R$ 32 em BB Seguridade. Então, se eu quiser no mínimo 10% de dividendos, que é uma porcentagem muito alta, eu ainda tenho margem de segurança para comprar BB Seguridade, até porque o preço atual é R$ 30,34 e meu preço teto máximo é R$ 32. Várias pessoas estipulam no mínimo 6% de dividendos, porque é a tese que desce o Bazin propagou. Mas BB Seguridade é uma ação estatal e tem um risco maior embutido, não que seja uma empresa arriscada. Porém, por ela ser estatal, você pode colocar um prêmio de risco maior. E eu quero no mínimo 10% de dividendos, sou mais criterioso. Então ainda está abaixo do preço teto. Continuando com empresas de seguridade, até porque são ramos perenes, mesmo em crise conseguem uma receita muito grande e conseguem um lucro fenomenal, temos aqui Caixa Seguridade, um IPO recente, ou seja, entrou para a Bolsa de Valores em 2021, mas é muito perene até porque está atrelado. Então Caixa Seguridade está no preço hoje de R$ 10,50 e o dividendo projetado para 2023 é R$1. Então, com base no preço atual, daria um dividendo yield de 9,52%. Novamente, você não paga R$1 de imposto sobre esse dividendo, por enquanto, já que o governo quer taxar os dividendos. Não sabemos o que vai acontecer. A porcentagem mínima alvo de dividendos que eu almejo receber com Caixa Seguridade é menor, até porque não é estatal, uma empresa muito sólida e não tem esse prêmio de risco por ter interferência do governo. Então, se eu quiser no mínimo 7% com Caixa Seguridade, meu preço teto seria R$ 14,28. Se eu quisesse no mínimo 8%, seria R$ 12,50. Se eu quisesse 9%, seria R$ 11,10. Então, mesmo estipulando 9% de dividendos, que é um baita dividendo no longo prazo, ainda assim meu preço teto estaria acima do valor atual. Ou seja, teria margem de segurança para comprar Caixa Seguridade. Então é interessante você comparar o seu preço teto e atualizar ele trimestre por trimestre, conforme saem os resultados. Até porque se você deixar seu preço teto estagnado durante anos, a ação vai subindo de valor, até porque a ação vai crescendo seus lucros e não tem como ficar num preço teto defasado. Seu preço teto precisa ser reajustado
ano após ano, de acordo com análises macroeconômicas e análise da empresa também. Agora, Banco do Brasil, queridinho de todos, também não tem como deixar de fora, até porque, como dizem, o básico funciona. Banco do Brasil é aquele esquema, você tem que comprar a bons preços para ter um bom retorno no longo prazo. Se você pagar caro demais, não vai receber um bom dividendo e não vai ter valorização. Então o preço atual é R$ 46,90, dividendo projetado para 2023 é R$ 4,84. Daria um dividend yield de 10,31% com base no preço atual. Então quanto mais barato você paga, maior seu dividend yield. Meu preço médio de Banco do Brasil é R$ 37,56. Meu dividend yield é 13% praticamente. Eu vou receber mais de 2,5% de dividendos no final do ano por ter comprado mais barato. Então se eu quero no mínimo 8% de dividendos, novamente, Banco do Brasil é uma empresa estatal, assim como o BB Seguridade. Então eu coloco a porcentagem de dividendos mínima um pouco maior, porque tem esse prêmio de risco. Então com 8% de dividendos esperado, meu preço teto seria R$ 60,50, com 9% seria R$ 53,77, com 10%, R$ 48,40. Então mesmo estipulando 10% de dividendos, meu preço atual está abaixo do meu preço teto. Teria margem de segurança para receber 10% de dividendos agora em 2023. Agora, para mim escolher a quarta ação, eu fiquei em dúvida, porque se eu colocasse a Klabin, é a favorita de vocês, pega bastante visualização, mas ela não paga dividendos tão altos, sempre na média de 5, 6, 7, no máximo 8%. Então mesmo sendo uma excelente empresa, não tem como entrar. E a Taesa também, que é a queridinha de vocês, passa por momentos difíceis. No máximo esse ano está previsto para pagar 8% de dividendos, então não tem como colocar ela na lista, até porque estamos falando de 2023. Então quem eu coloquei na lista é a Taurus, uma empresa no ramo de armas, mas claro, o seu foco é no exterior, na Índia, na Arábia, nos Estados Unidos. Então a política do governo contra a Taurus, contra a venda de armas aqui no Brasil, não vai impactar tão grande a sua receita, até porque já está precificado no seu valor atual e a Taurus está expandindo muito para outros países, está crescendo fortemente a sua receita e é uma small cap com grande potencial de crescimento, além de pagar ótimos dividendos. Então seu preço atual é R$ 14,60 e ela já pagou seu dividendo em 2023, pagou R$ 1,39, daria um dividend yield de 9,52%, um excelente dividendo. Então novamente, se você quer 7% de dividendos, seu preço teto seria R$ 19,85. Se você quisesse 8%, seria R$ 17,37. Se você quisesse 9%, seria R$ 15,44. Então, mesmo você estipulando um dividendo alto de 9%, o seu valor atual está abaixo do seu preço teto. Então, tem muita margem de segurança para você comprar Taurus. Mas algumas considerações minhas sobre a Taurus. Ela está com foco no exterior. Então, como eu disse anteriormente, não tem por que você se preocupar tanto com a política que está acontecendo no Brasil. Ela tem um crescimento de receita muito forte, o que vem agradando os investidores. O único ponto negativo é que o pagamento dos seus dividendos é anual, então ela paga dividendos somente uma vez por ano. Pode impactar no seu fluxo de caixa se você for viver de renda, mas quando cai o dividendo também é uma pancada de uma vez só. Mas ela está num preço atrativo, abaixo do preço teto estipulado de 9% de dividendos no mínimo. Então por que não dar uma chance para a Taurus? Eu tenho na minha carteira e pretendo aumentar a posição. Então a minha conclusão para vocês: são empresas mais seguras, menos cíclicas, que têm bons indicadores. Então é um feijão com arroz, o básico funciona. Eu poderia muito bem citar Petrobras, CSN Mineração, mas eu sei que o risco é muito grande e como esse vídeo chega para milhares de pessoas, não posso influenciar negativamente vocês. Claro, você tem que comprar o mais barato possível, porque assim você vai aumentar o seu yield on cost, ou seja, o seu dividendo sobre o seu custo de aquisição e vai amenizar seu risco. Porque digamos que você compre, por exemplo, R$1.000 de ações e essas ações te paguem R$100 de dividendos no ano. Você colocou R$100 no seu bolso, investiu em outras ações ou algum outro investimento que você tem, então o seu risco seria simplesmente R$900, porque você já recuperou R$100 do seu investimento de 1.000. Então o dividendo ele ameniza o seu risco e também te dá margem de segurança, você respeitando o preço teto e comprando o mais barato possível. E lembrando que quanto mais barato você compra uma ação, mais ações você compra com o mesmo valor que você investiu. Ou seja, os dividendos são pagos com base no seu número de ação. Então quanto mais ações você tem, mais dividendo você recebe e mais ações você tem. E mais ações você compra. É o efeito bola de neve na prática. E pessoal, se você achou útil, achou informativo esse vídeo, considere virar membro aqui no canal. Custa somente R$ 2,99 por mês, é um valor bem acessível e você nem percebe que está pagando. E é na categoria apoiador, ou seja, você vai incentivar o canal para que possa continuar os vídeos. Você recebe também selos de fidelidade do lado do seu nome para te diferenciar nos comentários. Também recebe emojis personalizados
para usar à vontade. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo e nenhuma novidade aqui no canal. Comente qualquer coisa aqui embaixo, pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão. Você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas. E por fim, este vídeo não tem nenhuma recomendação de investimento. Faça suas próprias análises e tome suas próprias conclusões.